Neemias 1. Quem achou diz amém? Amém. Os irmãos estão aprendendo a procurar na Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia de papel, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Amém. Podem sentar. Tem tanta mensagem no livro de Neemias, principalmente se a gente ler um capítulo inteiro, como eu li aqui, o capítulo 1, né? Contextualizar os irmãos um pouquinho na história. Que momento da história nós estamos aqui? Para você entender também do que se trata, né? Israel foi estabelecido por Deus desde que saíram do Egito. Aconteceu tudo aquilo que vocês já devem saber. E se estabeleceram naquele país por vários séculos. Foram um país próspero, conquistaram muitas coisas, expandiram o seu território. Mas Israel tinha um problema muito sério de traição. Eles traíam muito ao Senhor. Eles eram infiéis. E muitas vezes eles eram dominados pelo adversário por causa da sua infidelidade. Até que chegou um momento em que Deus, chegou o nível, no limite, e Ele permitiu que eles fossem totalmente destruídos. Não desaparecidos, mas destruídos. Então toda a cidade foi destruída lá por volta do ano 586 a.C. Então eles foram levados cativos para outros países, para a Babilônia, e ali se tornaram escravos. Aqueles que eram nobres se tornaram escravos. Passaram-se décadas, 70 anos, conforme profetizado pelo profeta Jeremias, e o rei Ciro, que já sabia-se o nome dele 200 anos antes, profetizado pelo profeta Isaías. O rei Ciro era a pessoa que Deus escolheu antes de nascer para deixar o povo voltar do cativeiro para Israel. E ali ele permite que eles voltem, e muitos voltam. Passam-se décadas que eles haviam voltado, e agora nós estamos no ano 445 a.C., na época de Neemias, quando ele, copeiro do rei, recebe visita de algumas pessoas que vêm de Jerusalém, e ele pergunta: como está a situação lá na nossa cidade?
Como tá as pessoas que sobreviveram ao cativeiro, voltaram e estão lá? E a resposta que ele recebe não foi uma boa resposta, uma boa notícia. Ele recebe a notícia de que eles estão sofrendo e sendo humilhados, que a cidade está toda destruída, que os muros estão derrubados, que os portões foram queimados pelo fogo. E ele fica muito abatido com isso, muito entristecido. E o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele faz, ele senta e chora, né? E passa dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus, diante de uma situação catastrófica que ele recebeu. Porque pensa só, ele sabia, olha a oração que ele faz, preste atenção nos detalhes dessa oração que ele faz a partir do versículo 5, alguém que conhecia seu Deus, que sabia o poder do Deus que ele servia. Você sabe o poder do Deus que se serve? Quando você está diante de uma situação catastrófica, uma situação sem saída, é para Ele que você tem que olhar. Não faz mal se você ficar também abatido, se você chorar, se você se lamentar. Isso faz parte, querido. Isso faz parte da vitória. Quando você faz isso, você reconhece que você não pode fazer nada, que não está sob o seu controle resolver aquela situação, mas está na mão de um Deus que você conhece, que você serve, que você sabe da promessa, que você conhece a aliança que Ele tem contigo. Se você conhecer esse Deus, você pode se lamentar, você pode chorar, você pode ver a situação sem saída, você pode ficar abatido por dias. Aqui fala que não foi um dia só. Eu sempre falo a respeito contra o triunfalismo. Há pessoas usadas pelo diabo que dizem que crente não pode passar por isso, que crente tem que estar sempre por cima, que você é colocado por cabeça e não por cauda, que você não pode ser humilhado, que você não pode sofrer. Mas Jesus disse que nesse mundo passareis aflições. Essa mensagem triunfalista é falsa, é mentirosa, porque o mundo jaz no maligno. Porém, contudo, todavia e entretanto, você tem um Deus que é sobre o maligno, você tem um Deus que é sobre o mundo, você tem um Deus que é sobre as dificuldades, você tem um Deus que é sobre a saúde, sobre a finança, sobre a família, sobre o emprego, sobre a guerra, sobre tudo. Ele é o nosso general de guerra, o Deus Todo-Poderoso. A esperança no nosso coração, você não perde, você passa um estreito, um momento difícil, mas você tem esperança. Esperança num Deus. O que Neemias faz? O último versículo aqui, a última frase do capítulo 1, no versículo 11. Ele declara: nessa época eu era o copeiro do rei. Posição privilegiada. Comia a melhor comida que tinha no império. Era império aqui. Império persa, é isso, né? Acho que é persa. O governador aqui tomava as melhores bebidas e comia a melhor comida, e ele tinha que comer antes. É ele que comia antes. O copeiro do rei provava para ver se não era envenenado. E era uma pessoa de altíssima confiança. Então vamos dizer assim, Neemias estava com a vida ganha. Fala para o teu irmão, Neemias estava com a vida ganha. Foi arrumar sarna para se coçar. Estava com a vida ganha. Essa é a nossa diferença, irmãos. Às vezes eu fico pensando, né? Uma igrejinha tão gostosa que nem essa, né? Olha que maravilha. Louvor abençoado. Diaconato funciona. Ministério infantil funciona. Intercessão que ora pela gente. Tem você que é meu irmão, minha irmã amada, que eu posso contar. E a gente às vezes se embrenha em cada uma, né? Bola mais um, salva mais um. Evangelismo na rua. Neemias estava com a vida ganha, irmão. E aí ele vai, ora, meses. Não foi só um dia não, tá? Você faz a conta aqui, dá 5 a 6 meses. Que ele orou, jejuou, se lamentou.
buscando a direção de Deus. Esse é primeira mensagem para nós aí. No momento catastrófico, não é hora de sair correndo e decidindo, é hora de buscar a direção de Deus. É hora de entender o que Deus quer, o que Deus vai fazer, porque boa vontade, o inferno está cheio de boa vontade. Então não é de boa vontade que a obra de Deus é feita, é de direção, de sabedoria, de unção. Não deixa passar da hora também, né? Porque tem aquele que espera, e aí passa, estraga, apodrece. Tem a hora certa, e a hora certa foi essa. Depois de 5, 6 meses de oração, ele faz essa última oração antes de entrar na presença do rei. Você vai ver que no capítulo 2, ele chega na presença do rei, com um semblante abatido, entristecido, e isso aqui era pena de morte nessa época. O copeiro do rei, qualquer funcionário real que chegasse na presença do rei entristecido, ele ia entristecer o rei. E o rei falava, mata. Às vezes até o conselheiro do rei tirava e dava um jeito, porque a pessoa tinha que chegar alegre para levantar o rei. Se o rei estivesse triste, chega uma pessoa triste, era pior para o rei. Isso é mundo, né? Mas era assim, era assim. E ele chega abatido na presença do rei. E ele ora, Senhor, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, concedendo-lhe o favor do rei. Ele aqui começa agora a sua empreitada, e é dela que nós vamos falar. Quando ele chega na presença do rei, o rei fala assim, Neemias, por que o seu semblante está assim? Isso só pode ser uma coisa, tristeza de coração. E ali agora, ele faz mais uma oração ali em espírito. Claro que ele não fez ali um mover, não girou no manto nem nada. Fez uma breve oração e falou para o rei, olha rei, eu recebi notícias muito graves lá do meu povo, do meu país, que a situação está complicada e tal, e conta tudo para o rei. E o rei fala, e você quer o que eu faça? O que você quer que eu faça então? Aí agora Neemias começa a sua empreitada, fala, Senhor, se for do seu agrado, me manda então para lá. Eu vou lá ver como estão as coisas e vamos reconstruir a nossa cidade. Tá bom, Neemias, quanto tempo você precisa? Neemias faz um projeto ali com ele ali rapidamente, e Neemias ousadamente chega, olha, só mais uma coisinha, será que o senhor pode me dar umas árvores, umas madeiras, uns guarda para me acompanhar, algumas coisas para eu construir lá? Ousado esse homem, né? E o rei falou, pode, pega tudo que você precisar e leva lá. E ele foi então em direção à sua terra. Vamos lá, orou, jejuou, recebeu uma direção, foi fazer a obra de Deus. Ele não cantou o hino da Cassiane, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não cantou. Foi difícil, irmãos. Quando ele chega lá em Jerusalém, ele encontra o seguinte cenário, olha, se coloca nessa situação. Não, voltando aqui antes, ele estava bem. Como às vezes a gente está bem também, né? Ele estava bem. E Tânia, cadê a Tânia? Graças a Deus, Tânia, que você disse que tem falhas, porque a gente pode congregar junto. Amém? Porque, irmãos, igreja perfeita, essa eu não achei ainda. Já andei por muitos lugares e amo este lugar que eu congrego, amém? Tem gente que não quer perfeição. Então, desculpa, não dá para você congregar aqui. Eu só posso congregar aqui porque essa igreja é imperfeita, porque ela tem defeitos. Então eu posso congregar aqui. Você pode também? Amém? Vamos melhorar esse lugar? Amém. Então melhora você. Amém. Eu também melhorar. Cada um de nós melhorar esse lugar melhora. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, mas está gostoso. Estamos com esperança, estamos com projetos, estamos com direções de Deus para acontecer coisas maravilhosas. E Deus vai mudar coisas na sua vida também. Eu lembrei disso aqui, não está na mensagem, mas acho importante. Aí muitas pessoas falam assim, como aconteceu na época, se mudar de prédio, se for para outro lugar, eu não vou junto. Se mexer na minha célula, não vou mais. Se tirar a célula da minha casa, não vou mais. Se botar a célula na minha casa, eu não aceito. Se me chamar para liderança, eu escapo, eu pulo fora.
Se me botar para trabalhar, eu não aceito. Se falar para mim que eu tenho que trocar de lugar onde eu estou sentado, eu não vou aceitar. Meu querido, que isso? Aquela história da criança que tem um reizinho na barriga. Às vezes é o crente. Tem um reizinho na barriga. Seja submisso. Seja contente com aquilo que você tem. Se conforme. Não com o mundo, mas se conforme com o momento, com o lugar, aquilo que Deus está te dando. Abraça essa causa. Você vai ver aqui no capítulo 3 de Neemias, se você quiser ler esse livro em casa, é muito importante. Você vai ver que ele não fez sozinho. Ele chegou lá, depois de fazer uma vistoria, depois de preparar todo o lugar, de planejar, fazer a estratégia, ele comunicou às pessoas e ele conseguiu o apoio de centenas de pessoas. Não se faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então esteja preparado para sair da posição de conforto. Balança seu irmão aí, fala: ô folgadão. Vamos sair da posição de conforto? Aqui na Nova Jerusalém não tem o aplicativo da Porto Seguro, tá tudo no sofá. Acho que é da Porto Seguro. Ih, fiz um merchan aqui. Corta essa, Mer. Corta não, deixa. É importante você sair da sua zona de conforto. A gente precisa de pessoas comprometidas com o reino de Deus e não com a sua própria barriga, irmãos. Nós precisamos andar junto em nome de Jesus. Grande e extensa é a obra, disse Neemias no capítulo 4. Grande e extensa é a obra. É grande e é extensa e é difícil. Aí ele saiu da sua zona de conforto, foi para lá, e o que ele encontra lá? Jerusalém cercada por 4 coisinhas maravilhosas. Ao norte, ele tem um famoso chamado Sanbalate. Sanbalate, governador de Samaria. Inimigo mortal dos judeus, ao norte. A leste, ele encontra um tal de Tobias, dos amonitas, inimigos mortais de Israel. A sudeste, ele encontra um tal de Gesem, só fala aqui da Bíblia, que um outro também que odiava os judeus. E a oeste, acho que agora vai ter uma porta de escape, né? Não, tem os adonitas, que é o que restou daquela praga dos filisteus. Cercado, totalmente cercado por inimigo. Chega lá no meio da cidade, encontrou um povo disposto, encontrou, glória a Deus, um povo com vontade de trabalhar, mas cheio de pecado, saíram da Babilônia e trouxeram a Babilônia para Israel, para Jerusalém, mas ele foi, mesmo assim. Então não é sinal de Deus para a tua vida quando tudo está bem, porque tem o crente também se está bem, então Deus está, se está mal, então Deus não está, se a porta abriu, Deus está nesse negócio, se a porta fechou, Deus não está nesse negócio. Espera aí, irmãos, onde que tem essa cartilha na Bíblia? Em qual livro? 3º Heresias, capítulo 5. Não existe. Cuidado com os sinais humanos. Nem sempre a aparência, ela expressa a vontade de Deus para uma situação. Às vezes a igreja que você está hoje, que é essa aqui, pode não ser tudo aquilo que você esperava, mas Deus quer você aqui, e que você dê fruto aqui, e que você saia da zona de conforto aqui, e que você vá para o meio do inimigo, através dessa igreja aqui. Amém? Nome de Jesus. Então vamos falar da mensagem agora. Neemias, ele fala de reconstrução. E a nossa vida, ela tem várias fases. E uma fase muito desagradável é a fase da reconstrução. Quem já teve obra em casa ou está tendo aí?
delícia, né? Cimento, areia, pedreiro, né? Aquela coisa, né? Gostosa, né? Faz só 25 anos que eu construo, não acaba esse negócio, Jesus. Obra é a coisa mais complicada, e na nossa vida não é diferente. Você reconstruir significa que você vai ter que tirar coisa velha, que você vai ter que derrubar algumas coisas, alguns conceitos que você tem. Reconstrução é para isso: firmes, fortes, estáveis, ser consolidado. Deus não vai construir coisa nova na tua vida em cima de uma base velha. Deus não vai construir um muro novinho, bonito, em cima de uma base toda mole. Ele vai estruturar você. Ele vai mandar você cavar fundo, até você achar a rocha, até você prender as suas colunas, a sua estrutura. Isso vai ser doloroso para cada um de nós. Mas você será consolidado, firme, forte e estável. Mas tem esse passo de jogar tudo no chão, tirar o que é velho, os entulhos, carregar entulho. O trabalho que parece inútil, carregar entulho. Como é difícil reconstruir, meu irmão. Como é mais fácil pegar um terreno planinho, né? Nunca teve nada naquele terreno planinho. Aí você vai lá, só faz as fundações. Em 15 dias você está no telhado. Aí depois fica 6 meses no acabamento e está pronta a construção. Mas reconstrução, reforma, você está dentro da casa. Teve um período na nossa vida que ficou 6 pessoas dentro de um cômodo lá em casa, por alguns meses. Você tropeçava em cima um do outro lá. Era 2 berços, uma beliche e uma cama de casal. Não sei como, até hoje, como é que cabia tudo aquilo ali naquele quarto. Fazendo reforma, difícil. Mas glória a Deus, hoje a casa está lá. Na tua vida amanhã você vai falar: glória a Deus, foi difícil, foi doloroso para mim, mas hoje a minha casa está edificada. Hoje tem gente entrando na minha casa espiritual agora, comendo pão, sendo alimentado. Tem gente entrando agora na minha casa espiritual e sendo ministrado. Hoje eu sou um vaso mais útil para o Senhor, porque aquela parede de divisão que havia naquele cômodo do meu coração, ela foi derrubada, e hoje as pessoas têm livre acesso à minha vida. Hoje eu tenho livre acesso à vida das pessoas. Eu continuo sendo imperfeito, participando de uma igreja imperfeita, mas eu tenho crescido, tenho sido consolidado. Deus tem trabalhado na minha vida, porque o plano de reconstrução de Deus não para. Glória a Deus por isso. Tirar o velho em obediência. Abre comigo Levítico no capítulo 26. Nós temos que basear a nossa vida, irmãos, em promessas. Levítico 26. Vamos ler a partir do 3 aqui. Diz assim, ó: se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa. A terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 perseguirão 100, 100 perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela, para dar espaço para nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, serei seu Deus, vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Oh, glória! Nossa vida é baseada em promessa.
reconstrução, há tempo de tirar pecado da sua vida, há tempo de limpeza, há tempo de busca, há tempo de entrega, há tempo de confissão, e as promessas do Senhor se cumprirão, cada uma delas na sua vida. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é a verdadeira palavra do Senhor. Isso não impede do justo ser perseguido pelo seu próprio filho, como esse que escreveu, que foi Davi. Seu próprio filho Absalão se voltou contra ele, queria matá-lo, mas não ficou desamparado, passou tribulação, mas não passou desamparo. Essa é a grande diferença da mensagem triunfalista da mensagem bíblica. A mensagem bíblica, ela mostra que você tem um Deus que te faz passar pela prova, que te ajuda na tribulação, que abre o mar vermelho diante de ti, que mesmo que venha perseguição, angústia, afronta, Ele está contigo e faz você passar, mas você vai passar. Quem disse que não passa? Deus não poderia ter desviado o carro lá e não ter batido na garagem deles? Poderia, mas nós estamos no mundo, irmãos. No mundo tem aflições, tem dificuldades, tem problemas, passamos, mas a diferença é como você vai reagir, como você vai se comportar no momento em que Deus permite que coisas aconteçam na sua vida. É dando glória a Deus? Ou é amaldiçoando? Ou é se desesperando? Reconstrução indica retirar o velho da sua vida, os velhos hábitos, os velhos pecados que você vem cometendo, velhos conceitos. Tem coisa que nem é pecado, mas tem gente que está acomodado de uma tal forma que isso se torna um pecado, porque você deixa de ser útil naquilo que Deus quer te usar. Você deixa de ser útil, você não ora, você não jejua, você não senta e chora, você não vê as dificuldades do teu povo, você não vê as dificuldades da tua igreja, você só pensa em você, só pensa nos seus problemas, nas suas dificuldades. Pense no próximo, pense nas dificuldades do outro. Isso é ser cristão. Então, reconstrução, em primeiro lugar, indica retirar o velho e ser obediente ao Senhor. Em segundo lugar, ele confessa. Antes de ir na presença do rei, ele faz uma oração de confissão. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões, seus erros, seus pecados, diga assim: jamais. Diga de novo, mais forte: jamais. Prosperará. Mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. Precisa confessar. Tira de dentro de você esse câncer. Você já errou, já fez mal para quem tinha que fazer mal. No mundo espiritual já aconteceu. É casal, está com pecado, já fez mal para o casamento, precisa confessar. É filho, já fez mal para a família, precisa confessar. É servo aqui da igreja, fez mal para o ministério, precisa confessar, já fez mal para a igreja, precisa tirar isso, ser limpo, ser cancelado. Só tem um jeito: confessando. Eu aprendi desde a minha conversão uma frase: que tempo não apaga pecado. Tempo, não, deixa, ano que vem, então eu volto para trabalhar para o Senhor, eu volto para a igreja, vai estar tudo bem. Não vai. O pecado vai estar lá estancado, estabelecido, atrapalhando tudo. Confessa e deixa. Alcança a misericórdia. Quem encobre com vergonha, com medo, com receio da rejeição, com tudo, a promessa também é clara: jamais prosperará. Quantas pessoas não crescem? Não vai para frente espiritualmente, financeiramente, na família, nada dá certo, porque encobre, porque guarda. A Bíblia é clara: jamais prosperará. Então, passado é para ser confessado e você receba o perdão. Porque também tem aquela pessoa, né? Ela confessa tudo, só que ela nunca se sente perdoada. Ela fala, mas o pecado parece que gosta.
de andar com o pecado no bolso. E o pecado vai, né, de novo e de novo. Não, mas eu pequei, eu fiz. Ai, meu Deus, nunca vou me perdoar por isso. Nunca vou me perdoar. Deus te perdoou, meu irmão, minha irmã. Perdoe você também. E perdoe as pessoas que pecaram contra você também. Amém, querido? Então, em segundo lugar, passado é para ser confessado e ser perdoado. E aí você vai começar uma reconstrução em cima de bases sólidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar lá para Neemias. Nesse teu tempo de reconstrução, quero te dar aqui umas dicas. No capítulo 2, você vai ver aqui duas atitudes desse homem de Deus importantes. Versículo 12 do capítulo 2 fala assim: saí de noite com alguns dos meus amigos. Primeira coisa, com quem ele saiu? Os amigos. Olha com quem você anda. Presta atenção quem está do seu lado. Tá bom? Não anda com qualquer um, não. Não anda. Ah, isso é orgulho. Você está com as pessoas. Você evangeliza, você dá testemunho, você é bênção, você é luz no meio das trevas, é sal na comida e não dentro do pote. Usa o termo que você quiser, mas você só anda com aquele que é seu amigo, com aquele que é servo, com aquele que segue os mesmos princípios que você. Andar é diferente de estar junto, de estar lá com a pessoa, de você ir até a pessoa e fazer algo pela pessoa. Não é para você se isolar, mas aquele que você anda com aquele que anda contigo, que constrói contigo, que está nos projetos contigo, que está no sonho contigo, que está construindo contigo. Esse precisa ser de confiança. Esse é amigo. Amém, querido? Então, eu saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Ó aqui, ó. Outro segredo de Neemias para nós. Ó, fecha a boca. Não sai contando tudo. Seus sonhos, seus projetos. Não conta. Guarda para você. Deixa Deus trabalhar. Vai chegar a hora de você contar. E chegou a hora que ele contou aqui. Mas enquanto está em preparação, enquanto a coisa está em projeto, ó, só na mente, no coração, e nem fala isso em oração. Porque o diabo escuta. Fala em pensamento só com Deus. Tem coisa que é só para você. Não conte, não tenha sigilo dos planos e dos projetos que Deus tem colocado no seu coração, que você tem proposto a fazer. Quanta gente erra quando sai contando tudo. Parece que já começam os impedimentos, as barreiras. Tem a hora certa de você falar. Isso é estratégico também, tá bom? Eu não contei para ninguém, disse ele aqui. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Versículo 16 agora. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele tinha um propósito com Deus, ele tinha esse chamado. Deus escolheu ele, capacitou, enviou. Ele estava guardando aquilo no coração, preparando. Ele foi fazer um projeto, uma estratégia. Ele foi olhar toda a obra que ele tinha que fazer antes de abrir isso para as outras pessoas. Com certeza em muita oração, em muitos jejuns, prestando atenção nos adversários. Sabia que havia muitos adversários. Grande e extensa é a obra e muitos são os adversários, diz a palavra do Senhor. E isso vale para nós hoje. Parece que Neemias está escrevendo para nós hoje. O mundo, irmãos, está caminhando para a perdição cada dia mais. Ore pela Bolívia, viu? A Bolívia mudou a Constituição, está para aprovar lá mais um projeto maligno para proibir todo tipo de culto. Não é só evangélico, não. Quem gosta de comunismo, entenda em definitivo, o comunismo só funciona se for ateísmo. Só junto com o ateísmo que o comunismo funciona. Então, para ter comunismo num país, eles tiram as religiões. Não vai poder ter culto lá. Quem fizer uma célula na sua casa, de 7 a 12 anos de prisão.
de 7 a 12 anos de prisão e perde a casa. A casa é confiscada. Ore pelo Evo Morales, ditador da Bolívia, que já está governando há muitos anos lá e quer continuar governando na ditadura. Então, todos os pastores, os padres lá, está todo mundo revoltado, porque ele está proibindo todo tipo de culto. Evangelismo na rua não vai poder, marcha para Jesus, nada disso, nenhum tipo de manifestação. O mundo está caminhando para a perdição. Muitos são os nossos adversários. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. E aqui no Brasil, não fosse a derrocada do PT, em pouco tempo estaria igual. Constituição sendo mudada, como foi na Venezuela, como foi na Bolívia, e eles queriam fazer isso aqui também. Então fique esperto, meu querido. Eu não sou favorável a um tipo de oração aí que eu ouvi, não sei se pastor, alguém falando assim: vamos orar para que essa semana o Lula seja condenado. Eu não sou favorável a orar dessa maneira. Vamos orar para que justiça seja feita no Brasil, irmãos, para que Deus cumpra o seu propósito nessa nação. Vamos orar contra Satanás. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades. Então ore para que a corrupção acabe, para que o demônio da pedofilia acabe, para que o demônio da avareza acabe, da idolatria, todos esses demônios que têm dominado o Brasil há tanto tempo, sejam paralisados pela oração da igreja. Essa tem que ser a nossa oração. Então nós estamos no meio de uma guerra. E quanta gente parece que está passeando no parque, né? Está olhando os macaquinhos com febre amarela na árvore, né? Está olhando os esquilos, está vivendo a vida. E o mundo aí nessa destruição total. Querido, grande, extensa é a obra e muitos são os adversários. Busque estratégias de Deus, busque estratégias, e aquilo que Deus te falar, guarde no seu coração. Nós vemos a Maria, serva do Senhor, que foi barriga de aluguel de Jesus. Quando ela ouvia alguém falar algo a respeito de Jesus, a Bíblia diz: e Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Ela não saía gritando: eu sou a escolhida. Sabe aquela virgem lá de Isaías? Sou eu. Não, ela guardava tudo no coração, para na hora certa ela ser exaltada. Amém? Infelizmente, exaltaram de forma idólatra, mas Maria é uma pessoa a ser exaltada, não ser adorada, e nem pode rogar por nós, porque a Bíblia diz que o único que pode rogar por nós é Jesus, o nosso mediador. Mas ela deve ser exaltada. Ela não vai nem ouvir a sua exaltação, porque ela já está lá na glória, ela está lá passeando com Jesus. Não há conexão aqui na terra com aqueles que foram para lá, diz a palavra do Senhor. Mas não há nenhum problema em você exaltar a obra dela. Madalena, que ela fez, né, de derramar o perfume sobre Jesus, a Bíblia fala que aonde o evangelho fosse pregado, ela seria lembrada. Isso é exaltação. Então, por que eu estou falando isso mesmo? Porque ela guardava no coração as coisas. Então guarde no seu coração aquilo que Deus estiver te mostrando. Isso é estratégico. Então, em primeiro lugar, reconstrução indica você retirar o velho, ser obediente ao Senhor. Em segundo lugar, você tem um passado. Esse passado precisa ser confessado e precisa haver perdão na sua vida. Em terceiro lugar, você precisa formar uma estratégia de guerra. Isso você consegue em oração, em jejum, andando com seus amigos, com pessoas que estão no mesmo plano que você. Em quarto lugar, guarde sigilo. Não sai falando as coisas, não sai abrindo a boca para todo mundo. Há momentos que nem para o seu amigo que você vai falar aquilo, porque ele não contou aqui, não é a hora. Até aquele que é seu amigo, muitas vezes não está preparado para receber aquilo que Deus deu para você. Fala: Deus deu para mim, então é para mim. Fala assim: vai chegar a hora, vai chegar a hora que todo mundo vai saber. Amém? Guarda. Busca apoio.
Versículo 17 do capítulo 2. Então ele lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Pronto, chegou a hora. Agora ele confessou, agora ele abriu o coração e disse: olha, Deus me ungiu, me deu essa e essa direção para nós fazermos essa obra. E agora as pessoas, vamos junto, Neemias, vamos reconstruir tudo isso. Vai ser difícil, mas esse projeto é bom, porque Deus está nesse negócio. Então, em quinto lugar, busque apoio para os seus projetos serem concluídos. Isso é humildade. Não se isole, não se feche numa ilha, não se feche numa ostra. Você precisa andar junto como o corpo de Cristo. Vai chegar a hora de você abrir o seu coração e agora você começar uma grande, extensa obra com vários obstáculos, que é o que nós vamos ver agora. Porque mesmo com Deus, ele fala: Deus está conosco. Eles falam: nós estamos contigo, Neemias. A batalha é nossa, nós vamos vencer essa guerra. Mas mesmo com Deus, vêm os adversários, vêm as barreiras. Primeira, barreiras interiores. Olha só no capítulo 6, que coisa terrível. Versículo 10, ele fala assim, ó: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Então Neemias foi na casa de alguém que ele conhecia, considerava um amigo, mas era um traidor. Chamou ele para ir para a igreja até. Não, vamos lá para o templo. A gente fecha as portas lá no templo e lá a gente conversa. Porque essa noite eu estou sabendo que vão vir te matar. E Neemias aqui, na direção de Deus, fala: todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Então, guerras interiores, guerras que vêm de dentro, de onde você menos espera. Ele foi visitar o homem estava trancado lá, em depressão aparentemente. Então ele foi lá para ser uma ajuda, para ser um apoio, e o homem estava pago pelo Sambalate, pelo Tobias, pelo Géser, pelos Adonitas, para poder fazer uma cilada e matar ele na traição. Então quando você vai fazer a obra do Senhor, não seja romântico e achar que tudo vai ser mil maravilhas, que todos os irmãos vão pegar na sua mão e dizer: a paz do Senhor, servo de Deus, glórias a Deus pela grande e extensa obra que Deus está fazendo na sua vida, meu querido. Glória a Deus, porque Deus tem prosperado o trabalho das suas mãos. Tenho orado e jejuado por você todos os dias, servo do Senhor. Vai chegar dia que você vai ouvir umas palavras invertidas, umas coisas assim que te abate, que te entristece. O homem estava bem lá junto com o rei, comendo e bebendo do melhor, largou tudo para reconstruir um muro, e o próprio irmão dele recebe uma propina do inimigo para fazer uma cilada para matar ele. É ou não é para parar qualquer um isso aqui? Para ou não para? Mas ele não parou, continuou a obra, continuou em frente. Então vem obstáculo de dentro. Bom, de fora a gente já espera, né? Os Sambalates e os Tobias. Eu ouvi um pregador falando, né? Quando falarem mal de você, olha quem está falando primeiro. Primeira coisa é quem? Quem é essa pessoa que está falando? É meu inimigo. Aí sabe o que você faz? Que nem o salmista diz lá, que Deus olha lá do céu. Imagina essa cena. Deus olha lá do céu, vê os seus inimigos, dá risada e zomba deles. Deus faz isso. Então o inimigo, irmão, é inimigo. Você espera do inimigo mesmo é que ele venha contra você, ou não é? Então amém. É difícil, né? É complicado, né? Quem é que gosta disso? Ninguém. Mas você espera. O difícil é o de dentro.
é quando você recebe aquela facada, né? Porque se dói, é porque você considerava a pessoa, é ou não é? Não é ruim? Se não considera a pessoa, não vai doer, é ruim, mas não dói. Mas quando você considera e vem algo contra você, isso dói. É que nem aconteceu lá no Salmo Mais Um, aí um mês atrás mais ou menos. É incrível, né? Nesse dia não foi ninguém. Estava eu, a Luciana, o Carlos e a Regina só. Nós 4 lá. E o diabo tomou um lá, e o homem estava virado no demônio. Não entrou na igreja, mas ele chutava lá fora e jogava pedra dentro da igreja e quebrava lá um monte de cerâmica lá na frente e falava: hoje eu tô com o Satanás, hoje se o Satanás aparecer aqui eu bato nele, hoje eu não sei o que, eu quero ver, é pastor nada, você não é pastor coisa nenhuma, e quebrando lá tudo e chutando tudo, normal, esperável, né? Difícil é, se fosse de algum de nós ali, né? Mais doído, né? Alguém chegar para você e falar: você não é pastor coisa nenhuma, né? Uma ovelha falar isso, é doído, bem doído. Mas vem de fora, tudo bem. Aí agora que eu saí, né? Fizemos uma oração lá, né? Estamos saindo, e aí ele veio para cima de mim, né? Aí eu fiquei assim, pertinho dele, assim: agora eu sou seu inimigo. Antes eu era seu amigo, mas agora eu sou seu inimigo. Eu falando: mas eu sou seu amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude pertinho dele. A Regina tremendo, ele vai bater no Marcelo, ele vai bater, a mão assim, ó, a mão assim dele preparada, né? Não bate não, irmãos. Se bater também, glória a Deus, Jesus apanhou mais que eu. É ou não é? Então, não tem problema. Os obstáculos, eles vêm de todas as partes. E faz 5 anos que nós estamos naquela comunidade. Você acredita numa coisa dessa? Em abril desse ano faz 5 anos. Batemos a última laje ontem. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. E precisamos de Neemias lá, viu? Precisamos de Neemias lá. Para ensinar culinária, informática, crochê, inglês, luta, né? Ministrar a palavra do Senhor para aquelas crianças. Então se posicione, sai da sua zona de conforto também. Mas uma coisa que Deus falou para mim, assim que eu entrei naquela comunidade, Ele falou assim: eu vou te dizer o que você vai receber aqui. Eu fiquei pensando: oh glória, aleluia. Você vai receber muita ingratidão. Oh palavra dura. E é só o que a gente tem recebido das pessoas. Mas a Bíblia fala: dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Eu tenho recebido do meu Deus. Amém? Então não espere das pessoas confetes, honras e glória. Espere isso. Que se você receber um confete, uma honra e uma glória, é lucro. Amém? Então vem de todo jeito. Ridicularização. Uma das grandes armas do diabo, nossa, já deu meio-dia, é ridicularizar você. Capítulo 3 e versículo 19. Não, é isso? Não é isso não. Acho que é 2. 2,19. Quando porém Sambalate, Oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Zombar de você, desprezar você, chegar para você e falar: você é crente e você está desempregado. Quando você era do mundo, você era melhor, sabia? Você fala tanto desse seu Deus aí, cadê seu Deus? Né? Aquele corinho: onde está seu Deus? Onde ele está? Onde está seu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas
mas o meu ressuscitou. Onde está seu Deus? Onde ele está? Onde está seu Deus? Onde ele está? Onde? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde? Glória a Deus. Seu Deus está no céu e no seu coração, querido. Pode falar o que quiser de você. Pode te ridicularizar, pode dizer que se uma raposinha encostar no muro ele vai cair, mas é Deus que está construindo o seu muro? Responde, é Deus que está construindo o seu muro? Então você vai ficar firme, inabalável, rocha, estável na presença de um Deus todo-poderoso, porque Ele nos chamou, nos tirou das trevas, nos transportou para o reino da sua luz, para ser vencedor, não, mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Deixa falar, deixa ridicularizar, deixa vir os problemas, mas você tem um plano, tem um propósito, Deus está contigo e você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Então, enfim, para concluir a mensagem, a última dica de Neemias, capítulo 4, versículo 19. Tinha mais umas coisas aqui, mas vamos lá. 4:19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Quando ele fala aqui que a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, irmãos, não leia isso de forma negativa, pensando assim, eles estão distantes. Não, eles estão trabalhando cada um numa área, distante um dos outros, mas estão juntos no mesmo propósito, estão construindo a mesma coisa. E há um momento de alerta, quando toca a trombeta. O que quer dizer isso? Os pastores, quando eles te chamam, quando eles te convocam, vamos nos reunir, vem de onde você estiver, vamos andar junto, irmãos. Olha, Deus vai lutar por nós. Olha, o inimigo está tramando isso, está tramando aquilo. Você também vai falar e o Senhor lutará por nós e nós teremos vitória. Então esteja atento aos chamados, esteja prestando atenção àquilo que o presbitério dessa casa está falando, está fazendo. Se envolva com essa obra, porque ela é grande, ela é extensa, ela é importante e ela precisa de você. O Mer falou aqui, pastor Mer, somos nós que vamos construir essa obra. Não veio um anjo do céu, irmãos, e construiu os muros de Jerusalém. Cada um pegou na pá, na colher de pedreiro, no cimento, na pedra. Cada um fez lá seu pedacinho do muro. Sabe quanto tempo demorou para fazer esse muro? Você vai ler aqui no livro de Neemias, 52 dias. Eles reconstruíram todo aquele muro da cidade inteira, porque Deus estava nesse negócio. Eles estavam juntos. Neemias talvez fizesse 10 metros de muro sozinho, mas juntos eles fizeram quilômetros de muros, porque andaram junto e estavam atentos ao som da trombeta. Amém, querido? Então esteja preparado. Vamos só recapitular para terminar? 1. Reconstrução indica retirar o velho. Fala, retire o velho. E seja obediente. 2. Passado é para ser confessado e perdoado. 3. Tenha estratégia de guerra. E fecha a boca. 4. Busque apoio. Ande junto. Sim. 5. Não pare diante dos obstáculos. 6. Esteja atento à trombeta, que são os meus pastores, os meus líderes de célula, meus líderes de ministério, em nome de Jesus. Amém, querido?